Você já foi eliminado de um processo seletivo para um emprego que você queria muito? Dói, né? E provavelmente você nem sabe qual foi o motivo da sua eliminação. Por isso eu vou te dar um dado aqui que talvez pode te assustar. Mas você sabia que o currículo é o responsável pela eliminação de mais de 95% dos candidatos de um processo seletivo para emprego? Se o seu currículo não estiver bom o suficiente, você já é cortado no início do processo seletivo sem antes mesmo ter a chance de se apresentar. Se você quiser então aumentar as suas chances de ser aprovado no seu próximo processo seletivo, então fica comigo aqui nesse vídeo, porque o conteúdo que eu vou te passar, além de explodir a sua mente, vai te ajudar a crescer profissionalmente. Olá, meu nome é Felipe Lisboa e hoje eu vou te ensinar a criar um currículo impossível de ser ignorado pelos recrutadores e vou te passar algumas estratégias para aumentar as suas chances de ser aprovado no seu próximo processo seletivo. Mas antes de ir para o conteúdo, eu já vou te pedir para deixar o seu like, comentar, compartilhar com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, porque isso é importante para a gente continuar sempre criando conteúdos de valor para você crescer na sua carreira. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O currículo é a porta de entrada de um novo emprego. É através dele que o recrutador tem a primeira impressão sobre você e por isso é muito importante caprichar nele. Um currículo bem feito pode ser o seu passaporte para uma entrevista de emprego e, quem sabe, para a oportunidade de emprego dos seus sonhos. Então não subestime a importância do seu currículo. Dedique tempo e esforço para torná-lo impossível de ser ignorado pelos recrutadores. De acordo com uma empresa de recrutamento online chamada Cato, um recrutador leva cerca de 6 segundos para fazer a primeira avaliação do seu currículo em um processo seletivo. 6 segundos. Achou pouco tempo para fazer a avaliação dos seus anos de experiência? Infelizmente, essa é a realidade. Os recrutadores não fazem isso porque eles são maus. Eles fazem isso porque eles precisam ser eficientes. Um recrutador recebe centenas e até milhares de currículos para apenas uma vaga. Então, por isso, eles precisam avaliar todos esses currículos em um curto espaço de tempo. Os recrutadores precisam, nessa triagem inicial, identificar quais são os candidatos que têm as qualificações necessárias para assumir a vaga em questão. Então, durante os 6 segundos iniciais, o recrutador faz uma espécie de leitura dinâmica do seu currículo para procurar algumas informações que ele considera relevantes. Se o seu currículo não passar nesses critérios iniciais, você foi eliminado do processo seletivo antes mesmo de ter a chance de se apresentar. Por outro lado, se o seu currículo sobreviver a essa triagem inicial, você é direcionado para a próxima etapa do processo seletivo, onde o recrutador vai dedicar mais tempo para fazer uma análise detalhada do seu currículo e dos outros materiais da sua candidatura. Então, para que o seu currículo sobreviva a esses 6 segundos iniciais, você tem que garantir que o seu currículo seja simples, objetivo e direto. Pensando nisso, a gente aqui no Carreira Sem Frescuras desenvolveu um método para ajudar os nossos mentorados. Esse método se chama método CISI, que é o método do currículo impossível de ser ignorado. E esse método é muito simples. Ele é composto por 3 princípios e ao longo desse vídeo eu vou te explicar como cada um desses princípios funciona. De acordo com esse método CISI, o seu currículo precisa ter, primeiro, elementos indispensáveis, segundo, um conteúdo com propósito e terceiro, um design funcional. E design funcional está relacionado com a estrutura e a diagramação das informações que você coloca no seu currículo. Falando sobre os elementos indispensáveis, independente da sua especialização ou da empresa na qual você quer trabalhar, o seu currículo precisa ter algumas informações em todos os casos. E dentro dessas informações indispensáveis, a gente tem 5 categorias de informação. A primeira delas são as informações de contato. E aqui você tem que colocar somente as informações relevantes. Nada de CNH, CPF, endereço ou estado civil. Se atente em colocar somente o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone e talvez o link do seu LinkedIn. A gente tem um vídeo no nosso canal explicando o motivo de você colocar somente essas informações dentro das informações de contato do seu currículo. Mas antes de assistir esse outro vídeo, continua com a gente aqui até o final. O segundo grupo de informações indispensáveis são as experiências acadêmicas. E aqui você vai colocar somente os seus cursos de longa duração. Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, por exemplo. E para os cursos de curta duração, como certificados e especializações, tem um lugar especial para eles, mas eu vou te falar depois onde fica. E o terceiro grupo, terceira categoria dessas informações indispensáveis são as experiências profissionais. E eu me arrisco a dizer que essas são as informações mais importantes do seu currículo, então tenha cautela ao escrevê-las. No quarto grupo, a gente tem as habilidades e as especializações, e aqui você pode colocar os seus cursos de curta duração e os seus certificados.
Quinto e último são as informações adicionais. E aqui é um grupo de informações um pouco mais aberto, onde você vai selecionar algumas informações que acha relevante para a vaga em questão. Nessa área, você pode colocar um resumo do seu perfil profissional, ou então as suas atividades extracurriculares, ou até os seus interesses e hobbies, o que é extremamente importante para uma vaga internacional, por exemplo. Na nossa mentoria Método 100, o método do sonhado emprego novo, a gente explica detalhadamente como escrever cada um desses elementos, além de te dar mais estratégias para conseguir um emprego novo em tempo recorde. Então, se você quiser saber mais como essa mentoria funciona, vai na descrição desse vídeo que a gente deixou o link ali especial para você. Vamos então para o nosso segundo princípio do currículo impossível de ser ignorado, que é o conteúdo com propósito. Como eu falei anteriormente, os recrutadores gastam pouquíssimo tempo para fazer essa triagem inicial dos currículos e decidir quem continua e quem já é eliminado do processo seletivo. Parece um pouco injusto, mas essa é a realidade e a gente tem que se adaptar a ela. Por isso, você tem que garantir que todas as informações relevantes sobre o seu perfil estão de fácil acesso ali no seu currículo para o recrutador. Mas como exatamente fazer isso? Além de saber o que colocar no seu currículo, é extremamente importante saber escrever essas informações, porque a sua escrita tem o poder de gerar interesse no recrutador de saber um pouquinho mais sobre você. Um dos maiores erros que mais de 90% dos candidatos comete é colocar uma descrição das experiências profissionais como uma simples lista de atividades, igualzinha aquelas que a gente vê nas descrições da vaga. Eu vou te dar um exemplo para ficar bem claro o que eu tô falando e também para você avaliar se você comete esse erro. Esse daqui é o João. O João trabalhou como analista numa grande empresa. E eu tô com o currículo do João aqui e eu vou te falar o que ele colocou na parte de experiências profissionais. Ele colocou que no último trabalho ele fazia coleta e análise de dados, suporte na elaboração de relatórios, pesquisa de mercado, apoio na resolução de problemas e suporte em projetos de iniciativa. Lindo! Nota 0. Todos os analistas em qualquer empresa desempenham funções parecidas ou exatamente iguais a essas que eu acabei de citar. Você tem que colocar no seu currículo o que te diferencia dos outros candidatos. O que te faz ser um candidato único? Por que você é a melhor opção para essa vaga? Qual foi o valor que você gerou na sua última experiência profissional? Esse é o tipo de informação que vai fazer você passar nesse critério inicial dos 6 segundos. Mas para garantir que você faça isso corretamente, você precisa aí de algumas estratégias. Nas nossas mentorias, a gente ensina os nossos alunos a melhorar o conteúdo do currículo. A gente compartilha desde estratégias de uso correto de palavras-chave até ferramentas como o método STAR. O método STAR ele é muito eficaz porque ele te ajuda a escrever uma experiência profissional, pessoal, até acadêmica, mas da melhor forma possível, da forma mais atraente possível. Esse método é tão bom que até o MIT recomenda para os seus alunos dos cursos mais concorridos do mundo e eu posso provar. Teve uma aula aqui no MBA sexta, junto com a galera, os professores de comunicação, as pessoas da faculdade responsáveis pelo centro de carreiras daqui. E a aula, Felipe, era sobre usar o método STAR para fazer um pitch de quem sou. Olha só. Quando eu olhei, eu disse, mas eu quero ver alguém dizer que o MIT agora tá fazendo que a gente se humilhe. Porque quando dois tontos, o Gustavo e o Felipe, né? Esses caras não sabem o que estão falando, não sei o quê. Mas agora o MIT falou e tá falado. Então, assim. Então, agora, pra você ver que a nossa técnica tá endossada. Exato, completamente endossada pelo MIT. E tem até uma ferramenta online que ela faz uma avaliação de currículo. E dá uma nota, né? Então, todos os brasileiros fizeram. Porra, esse negócio aqui deve estar quebrado. Me deu 70 e pouco. Eu disse, acho que tá quebrado não. Eu botei a minha, deu 95 de 100. Olha. Aí eu disse, porra, o que foi que eu errei, né? Aí quando eu fui olhar, os 5 pontos que estavam errados é porque ele achou que eu tinha escrito errado as palavras que estavam em português. São os nomes da empresa. Tipo, carreira sem frescuras. Não tá errado. Então, assim, o currículo que a gente diz para vocês fazerem, a grande proposta do Carreira Sem Frescuras, foi Felipe e eu passarmos para vocês o que a gente aplica na nossa própria vida. Né? Então, o currículo meu e o currículo do Felipe, o que a gente diz para vocês fazerem, é o que a gente faz no nosso currículo. Então, se você quiser saber como funciona o método STAR na prática para melhorar as informações do seu currículo, então comenta aqui nesse vídeo, porque quem sabe a gente pode criar um conteúdo exclusivo sobre isso. Chegamos agora então no terceiro e último princípio, que é o design funcional. Nessa parte do design funcional, que como eu falei tem a ver com a estrutura e a diagramação das informações que você coloca no seu currículo, existem algumas boas práticas com relação à escrita, ao tipo de letra e à organização dessas informações. Aqui no Carreira Sem Frescuras, a gente recomenda os nossos alunos a terem 2 modelos de currículo.
Um que é mais padrão, que a gente chama carinhosamente de recatado e do lar, e o outro que é um pouco mais disruptivo, digamos assim, que a gente chama de sexy sem ser vulgar. O currículo recatado e do lar é um currículo bem simples, preto e branco, sem muitas cores ou um design muito trabalhado. Esse é um modelo de currículo ótimo para as empresas mais tradicionais ou então para algum processo seletivo acadêmico. Já o modelo sexy sem ser vulgar já é um currículo um pouco mais trabalhado no design, com cores e alguns elementos gráficos que dão um tchan a mais no seu currículo, mas lógico, sem esquecer da parte mais importante, que é o conteúdo. Nesse caso, o conteúdo ganha de qualquer design que você possa fazer. E eu tenho um exemplo muito bom para retratar isso. Uma vez a gente fez no nosso Instagram a avaliação ao vivo do currículo de uma das nossas seguidoras, a Laura. Ela mandou pra gente um currículo que estava lindo, parecia impecável, pelo menos do ponto de vista do design, porque as informações desse currículo tinham muitas falhas estruturais. O currículo tinha mais de 2 páginas, tinha informações pessoais desnecessárias, a descrição das experiências profissionais era uma lista de atividades, tinha alguns gráficos que não faziam sentido e nem eram fáceis de visualizar, e a gente não conseguia identificar quais eram as reais qualificações da Laura nesse currículo. Então não adiantava ter um currículo muito bonito se as informações que estavam ali não ajudavam a Laura a se vender para a vaga que ela queria. E ela estava um pouco relutante de mudar o design em prol do conteúdo, e a gente até criou a hashtag Desapega Laura, para ela desapegar do design do currículo bonito e se atentar mais na parte do conteúdo, porque o conteúdo faria diferença para a trajetória profissional dela. Bom, se você gostou desse vídeo e achou esse conteúdo relevante, não se esqueça de curtir, de comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, porque isso vai ajudar bastante a gente a continuar criando conteúdo de valor para o seu crescimento e desenvolvimento profissional. Fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Grande abraço, fui!